Todas as vezes em que assistimos vídeos de bonobos, uma das coisas que mais se destaca são os órgãos genitais. Muitas pessoas fazem essa pergunta e poucos têm uma resposta concreta. Por que as fêmeas de bonobo têm uma vulva tão exposta, às vezes parecendo um cérebro? Analise comigo em mais um vídeo de curiosidades aqui do canal. Fica comigo aí depois da vinheta. O bonobo, ou chimpanzé pigmeu, é uma das duas espécies de primatas do gênero Pan. A outra é o Pan trogloditas, ou o chimpanzé comum. Juntos são os primatas mais parecidos com os seres humanos, e também o parente vivo mais próximo. Os bonobos são menores e mais magros que os chimpanzés. Entretanto, suas extremidades são mais longas e esbeltas, não tão musculosos, e nascem com o rosto preto, diferente dos chimpanzés que nascem com o rosto rosa. A margem de distribuição dos chimpanzés é bem definida, com os bonobos vivendo na margem sul do rio Congo. São animais restritos, que dificilmente são vistos fora do seu habitat. Os bonobos também são os primatas que mais caminham de pé, um comportamento frequente e costumeiro que não é visto em outros primatas selvagens. Também são animais pacíficos que não brigam por territórios. Suas comunidades são lideradas por fêmeas. A influência feminina é tão grande que as mães ajudam os seus filhos a procriar. Dessa forma, os machos de bonobo têm até 3 vezes mais chances de acasalar. Uma das características principais dos bonobos é o uso do sexo. Essas relações têm uma nuance muito importante nas comunidades, pois o sexo é mais uma forma de interação social e comunicativa do que um meio de reprodução. Não é raro ver 2 bonobos machos ou 2 bonobos fêmeas copulando. Eles exibem um amplo repertório de atividades, provando como são tão parecidos com seres humanos. Segundo pesquisadores do Zoológico de San Diego, os bonobos fêmeas têm inchaços genitais rosa, que parecem atraentes para os machos. Esses inchaços coincidem com a época de maior fertilidade, e o tempo máximo de inchaço genital dura cerca de 13 dias. Nos machos também ocorre esse inchaço, mas é de 2 a 3 dias a menos. Os bonobos também praticam sexo em fases de não inchaço, diferente dos chimpanzés, que tendem a ser sexualmente ativos somente durante o inchaço. Os ciclos de inchaço visíveis não se correlacionam exatamente com os ciclos menstruais e de ovulação, mas esses sinais visíveis são os que costumam ser documentados em estudos como indicadores da fase sexual. As fêmeas de bonobo podem ser encontradas em festas mistas, independente da condição do seu inchaço genital. Os bonobos normalmente podem ter recursos alimentares mais abundantes que os chimpanzés em seus habitats selvagens, e as fêmeas não são subordinadas aos machos, portanto, há pouco custo para elas estarem inclusas em grupos de machos. Os bonobos fazem sexo o tempo todo. Uma fêmea pode conter esperma de vários parceiros ao mesmo tempo, o que coloca o esperma em uma competição direta. Por isso, os bonobos, como também os chimpanzés, desenvolveram testículos enormes para produzir grandes quantidades de esperma várias vezes ao dia. Inchaços sexuais são edemas cheios de água, que podem ser pequenos ou exagerados. Os maiores em tamanho e prevalência são restritos principalmente aos primatas do Velho Mundo. E segundo pesquisadores, foi observado que as espécies que exibem os inchaços mais exagerados vivem predominantemente em sistemas sociais multimasculinos. Essas espécies costumam ter 2 vezes mais machos por grupo do que aquelas sem os edemas. Os bonobos vivem 50 anos, 60 em cativeiro, e precisam da nossa ajuda, pois os humanos são a sua maior ameaça. Ser o parente mais próximo dos seres humanos não protege os bonobos. A guerra civil assola a sua região, seguido pela agricultura de corte e queima tradicional e a caça ilegal
reduzem a cada dia as suas populações e estima-se que essa redução continuará no futuro, razão pela qual a lista vermelha das espécies ameaçadas classificam o bonobo como perigo de extinção.